A questão psicológica, né? A ciência traça algum perfil psicológico para esse tipo de situação? Ou elas são, por exemplo, exceções dentro desse universo feminino ou não? Não é necessariamente o gênero que determina a inclinação ou não para esse tipo de situação? Discorrer cientificamente a respeito dessa questão de gênero, né, a gente corre um risco muito grande, principalmente se a gente tiver feministas escutando, não é? Essa diferenciação eu não costumo trabalhar muito com ela, não. Mas a gente trabalha do ponto de vista histórico, não é? Você vê que hoje teve o depoimento aqui de um abuso sexual, como talvez algo que golpeou a psique dela, né, e que também corroborou para a entrada dela no crime. Então existem vários fatores, né, do ponto de vista biopsicossocial que influenciam essa entrada da mulher nesse mundo do crime e da drogadição. Agora, o pastor Wellington chamou a atenção por uma questão muito interessante, que é a questão da sexualidade. Então, a sexualidade feminina traz algumas especificidades nessa problemática da droga. Por exemplo, hoje em dia, em Belo Horizonte, nós estamos tendo algo que é chocante, que as pessoas estão encontrando bebês julgados nas lixeiras, não é? Por parte dessas mães viciadas em cracks. Aumentou e muito o índice desses bebês que são julgados fora. A gravidez na adolescência é um problema também especificamente feminino, ligado à questão da drogadição e principalmente do crack. A prostituição também traz uma especificidade feminina. Sem falar que a mulher também tem a facilidade de se tornar mais dependente, né? Ou seja, toda a questão emocional envolvida, né, nessa questão da uma questão biopsicossocial, né? Qual que é o lugar da mulher atualmente na sociedade, a própria anatomia, né? Uma psicofisiologia específica, não é? E a própria construção da feminilidade. Eu não gostaria, assim, aquela primeira pergunta, ela teria um certo reducionismo neuropsíquico, não é? Ou uma psicofisiologia específica da mulher. Isso daria muitos desdobramentos do ponto de vista de uma análise científica. Ótimo, passou para a parte científica. Sua família chegou a desistir de você? Sim. Como que foi isso? Eu era muito agressiva. O viciado, ele já é agressivo. E uma pessoa que eu tenho gênero forte. Então, eu era muito agressiva, eu arrumava muita briga. Eu não conversava com ninguém dentro da minha casa. Nem com minha mãe, nem com meus 3 irmãos. Por que eles tinham medo de você? Porque eu era agressiva e porque eu arrumava muita confusão. Eu chegava dentro de casa e eu arrumava confusão. E você tinha disposição para fazer qualquer coisa? Teve uma... Você era meio, então, revoltado com a sua família? Demais. Eu era muito revoltada. Você conseguiu identificar por quê? Ou era porque ele... Demônio. Eu identifico hoje como demônio. Pelo lado espiritual. Não só em algumas questões. Tipo assim, igual o psicológico que ele falou. Mas, igual uma vez, eu bebi chá de lírio. Eu quebrei quase tudo dentro de casa. A minha mãe fala... Chá de lírio? É uma droga, chá de lírio? Lírio é uma planta. Sim. É uma flor. E é um alucinógeno. Isso. E tudo que falava que era droga, que dava alucinação, eu queria experimentar. Interessante, assim, que você sempre fala do seu sentimento, assim, se referindo à questão da raiva, da agressividade, né? E você consegue localizar, assim como o pastor perguntou, a origem, né? Por que a agressividade era uma marca sua, assim? É porque automaticamente a gente consegue identificar, né, Rodrigo, porque ela era agredida. Então, na verdade, a forma dela refletir era nesse a gente, na verdade, seria um espelho, né? Que ela refletia toda uma agressividade familiar, como relatar, será? Não tinha abertura para fazer, ela acabava, ou seja, querendo ou não, era uma uma questão tipo assim. Agora, eu queria voltar naquele ponto que, quando eu falei assim, sua família desistiu de você, e daí como é que foi isso para poder dar essa mudança? Como que foi? Encontrar a saída, né? Como que você encontrou uma janela para você poder respirar? Porque minha mãe não aguentava mais. Então, ela colocou para fora de casa. Porque não tinha realmente como conviver comigo dentro de casa. Não tinha. Até na rua. Até na rua não tinha. Eu era uma pessoa, assim,
muito agressiva. Eu era uma pessoa de causar medo nas pessoas. Então eu saí de casa. Salmo 31 era pequenininho para você, né? Terror para os vizinhos, esquecido no coração das pessoas, Isso. tramando tirar sua vida, né? Eu era muito ruim. Tudo meu, se eu discutisse com alguém, eu não, tem que matar. Aquilo ali tem que morrer. Então, Chegou a tirar a vida de alguém? Sim. Então eu era muito agressiva, muito, muito. Aí minha mãe falou, não dá, que dentro de casa não dá mais. E quando eu bebi chá de lírio que eu quebrei lá em casa, aí piorou a situação. Ela falou, você vai para uma clínica de recuperação ou aqui em casa você não fica mais. E eu preferi sair. Só que na rua é complicado, eu virei moradora de rua. Eu dormia na rua. Então ali eu vi que estava pesado. Eu vi que estava pesado e eu decidi parar. Certamente vocês foram punidos pelos... A sua família desistiu de você também? Não, nunca desistiu. Mas só que a gente, quando está neste mundo, pastor, a gente não mede as consequências. Não mede as consequências, não tem, né, aquela Ou melhor, coisa você no coração. desistiu da sua família, Eu então? mesmo que dizia, a gente mesmo que desiste, sabe? É um mundo que tira a gente da sociedade, tira a gente da família, de amizades, as amizades que a Foi gente pra procura. rua também? Eu ficava muito na rua, viajava muito, minha vida era no mundo, estava aqui, estava ali. Vocês pagaram por Entendeu? esses crimes, respectivos crimes que vocês cometeram, Paguei. certamente, né? Vocês foram punidas fui preso de alguma em São forma. Paulo, fui preso em Campinas, fiquei preso 1 ano e 8 meses. Agora, eu queria perguntar uma outra coisa. Vocês não tinham sonhos de mulheres? Por exemplo, você não tinha sonho de casar, sonho de constituir uma família? Nunca teve? Não. Eu tinha sonho de ser igual a Fernandinho Beiramar. Meu Deus. Meu sonho era crescer na criminalidade. E o sonho da senhora, qual que era? Meu sonho, né? Tava sempre ter uma família, assim, ter uma residência fixa, que eu sempre tive residência, mas nunca era fixa. No entanto, com 20 anos eu engravidei, o pai do meu filho, com 1 mês de gravidez, ele morreu na minha frente, na porta da minha casa. Estava grávida, na época tive muitos conselhos para abortar, não abortei. Hoje meu filho está com 30 anos, graças a Deus, um rapaz. Cheguei a pensar aqui, pastor, assim, como que se deu, né, a troca de sonhos, né? Um sonho Sempre tive sonhos. Você pode ver que é Saído um da paralelo, dá para você criminalidade. traçar um paralelo? Ou seja, a família dela desistiu dela, a dela não desistiu. Nunca Então, quer dizer, a desistiu. gente não pode generalizar as coisas, mesmo que a droga faça parte da família. Então, as coisas, elas são diferentes. E como é que você deu a volta por cima? Com 17, você perguntou a respeito de sonho, mas eu tinha vontade de ter filho. Não marido, eu tinha vontade de ser mãe. E eu não podia ter filho. E eu parei de usar a droga e fui na igreja e fiz uma campanha. Falei com Deus, se o Senhor me der um filho, e eu não tinha namorado, não tinha me relacionado com ninguém, e conheci um rapaz. Eu falei assim, eu vou ter um filho, vou engravidar e vou separar. Eu falei com Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te servir. Mas eu não servi a Deus. Eu tive o meu filho, ele nasceu de 6 meses, ficou 3 meses no CTI. Hoje está com 14 anos, para a honra e glória do Senhor. Que bênção. Mas aí eu não quis servir a Deus. Eu só parei de usar droga. Eu falei, se eu nunca mais vou pôr droga na minha boca, porque eu pesei 38 quilos por causa do crack. E na época eu pesava 60 quilos. E eu falei, se eu nunca mais vou usar droga. Mas aí eu larguei o crack e comecei a fumar de 2 a 3 maços de cigarro por dia. Eu substituí um vício por outro. Mas eu falei, com droga eu não vou pôr na boca mais. Eu bebi uma garrafa de uísque rindo. Eu só saí de um vício para entrar no outro. E ali eu peguei e comecei, foi onde que eu comecei a viajar para o Paraguai, buscava droga, trazia, entregava a droga, comecei a mexer com estelionato, comecei a mexer com lavagem de E dinheiro. Deus tinha cumprido a promessa de te dar um filho. Deus tinha cumprido. Mesmo que nós não sejamos fiel com Deus, Ele é fiel conosco. Então, nosso tempo está terminando. Eu fui gratificante Tenta concluir a sua história para a gente saber como é que terminou essa história. Aí eles me convidaram, comecei a dar crise de nervos, porque eu tinha, além de ser muito nervosa, eu tinha abstinência de droga. E eu peguei, eu dei uma crise de nervo lá em casa, aí chegou um pastor, e o pastor pegou e me chamou para ir no Impacto. Eu falei assim, eu já fui uma vez, mas eu não vou de novo não, porque da outra vez que eu fui não deu em nada. Mas não deu em nada porque eu tinha buscado uma droga do Paraguai e tinha deixado aguardado do lado da minha casa. E eu estava desesperada por causa da droga, eu estava um final de semana inteiro. Eles não vão. E eu já tinha combinado com o pessoal de entrar lá em casa, matar meus filhos,
matar a minha família, minha mãe, todo mundo, e falei com o pessoal, vocês roubam tudo que tem dentro da casa para dar roubo seguido de morte. Aí eu peguei e falei com Deus, antes de eu ir para o impacto, se o Senhor é Deus, que criou o céu e a terra, o Senhor muda a minha vida lá. E eu vou voltar e vou te servir. E não vou medir esforço para ganhar vidas para o Senhor. Agora, se o Senhor não fizer nada por mim lá, eu vou entender que o Senhor não existe. E lá o Senhor me curou do meu nervo. Lá eu tive um encontro com Jesus, que até hoje, faz 6 anos, para a honra e glória do Senhor. Eu não larguei e hoje eu trabalho com adolescentes. Adolescentes viciados em boca de fumo, dentro de favela, dentro de cadeia. Hoje eu cumpro a minha promessa que eu fiz para o Senhor. Glória a Deus. Porque... Muito linda a sua Miriam, história. como que viu? foi a sua volta por cima? Como é que foi essa retomada, que é o mais bonito e é o a mesma propósito? coisa dela. Eu fui curada de câncer, câncer maligno, que era para me morrer, com dor dos 2 seios. O médico aqui em 93 para 94, no Hospital das Clínicas. Num dia antes fui no médico, mas com uma internação para outro dia. Fiz o propósito com o Senhor, que se Ele me curasse, passei na igreja, no centro. Na mesma, atravessei pelo Parque Municipal, gastei mais de 1 hora chorando, que eu não aguentava, nem sentir minha roupa. Aí fui na igreja, na hora Deus usou um profeta lá e me curou na hora. Nunca mais voltei no Hospital das Clínicas. Glória a Deus. O meu erro foi não ter ido, né? Porque eu devia ter ido para, né? Os médicos terem visto o milagre que o Senhor fez na minha vida. E mesmo assim não dei crédito, foi a mesma coisa. É uma força que, se a gente não abrir o coração no momento de falar com o Senhor, a gente tem que estar ali, porque o Senhor está pronto sim para nos libertar. Aí tive um filho, meu filho amamentou 10 anos, depois dessa cura. Meu rapaz mamou até 10 anos de idade, pela honra e a glória do Senhor. Foi curada bem fui mesmo. Fui curada de câncer, fui curada, e graças a Deus. Amém. E continuei, aí comecei a me envolver no estelionato, vender droga. Mesmo Jesus ter curado, mesmo ter me curado, ia para São Paulo, eles me ligavam, eu ia para São Paulo para virar a droga, a merla, a cocaína, eu ia lá, que eu sabia cozinhar, virar a merla, virar o crack. E não Mas pensava hoje, dívida. Quanto Hoje- tempo livre das drogas e hoje Já servindo ao tem Senhor? 5 anos, graças a Deus. Amém. Hoje eu louvo ao Senhor, agradeço a Deus por tudo. amém. Gente, o testemunho de Porque, vocês graças a Deus, é muito lindo. É muito. E a Graças gente a Deus. ora para que o que vocês falaram aqui Hoje hoje também. traga realmente salvação e libertação na vida das pessoas. Tudo é o propósito de Deus, tudo é a direção de Deus na minha vida. Hoje tudo eu penso assim. Por quê? Porque acho que o trabalho que Deus veio fazendo na minha vida e me deu uma namorada nova. Eu estou reconstruindo a minha vida de novo aqui dentro. E o seu plano é o quê? Ajudar? Hoje meu plano, eu sou muito grato ao Credec. Hoje eu sou padeiro, né? Sou padeiro aqui do Credec aqui e faço pão pra galera aí, né? E mando pão pra Lagoa Santa também. E hoje o meu propósito é ficar aqui na obra de Deus aqui. Fazer a obra de Deus aqui. Trabalhar aqui no Credec. Trabalhar no Credec. Já tá tudo com planejamento já. Aqui são a padaria e escola. Eu vou dar o curso pessoal de pizzaiolo, de confeitaria, de padaria, de panificação. Então eu quero ser o espelho para eles, né?